O Resenha Tricolor número 37 está no ar. Mais uma semana com a formação original. A fase tá tão dura que eu comemorei que não tinha jogo do São Paulo essa semana. Final de semana Não sofri. sofrimento. Comigo na bancada, sempre ele, Rodrigo Junqueira, Sofrimento. The Junks, Estamos aí. Daniel Campos. Vamos nessa. A música. E as pautas da semana são: jogo contra o Sport, semana passada. O clássico contra o Santos no Pacaembu, já estamos com o ingresso comprado. Sim. A polêmica entrevista do Leco, acho que a gente tem que comentar aqui. E os 3 pontos da zona da confusão. Vamos começar por onde, The Junks? Acho que os 3 pontos aí da zona da confusão preocupa. O Cruzeiro ganhou, o Inter ganhou. Tá todo mundo ganhando. A gente todo não mundo consegue ganhando. menos, Tá a todo gente mundo ganhando. não consegue somar uma vitória. Tudo bem, jogos difíceis. Flamengo, Sport, fora, tudo mais, mas não, tá na hora de ganhar 3 pontinhos e se distanciar um pouco. Tô preocupado, honestamente estou preocupado. Cara, o que me assustou dessa história toda, você viu a entrevista do Thiago Mendes, que a gente falou Que a da do ficha Leco não caiu. polêmica, mas a do Thiago Mendes, a ficha não caiu. Em Tá que 3 momento, pontos. que momento 3 que essa pontos. ficha vai cair, cara? Espero que a ficha caia antes do desespero, cara. Não, Porque a gente se não entrar pode entrar naquela não- de patinar, de time nervoso, que não consegue Mas- pensar e tal. Você Mas- não pode entrar na zona de rebaixamento, É. que aí psicologicamente vai ser um Deus nos acuda lá dentro, cara. Esse é o problema, é uma coisa Concordo. assim. É uma coisa que não pode brincar, a ficha já caiu, são 3 pontos. Assim, não sei o que os caras estão conversando, porque alguém precisa avisar que tá do lado da zona de rebaixamento. Cara, eu tava dando uma estudada na tabela. As próximas 2 rodadas vão ser muito difíceis pra gente. Muito. Só que Santos no Pacaembu, Fluminense Fluminense fora, fora. e Só que, depois né, a Ponte em casa. depois a Ponte em casa. Só que nessas 2 rodadas, todos lá de trás se enfrentam. Sim, Todos. Então, assim, corre o risco, tomara que não, de a gente não ganhar nenhum dos dois e mesmo assim não entrar. sim. Corre esse Sim. risco, mas a gente não pode contar com a sorte desse jeito. Tem que ganhar um ponto. Na nossa simulação que a gente fez aqui, a gente não considerou ponto nesses jogos. Já tá no lucro. Já 2 estamos no pontos. lucro já. com um ponto a mais, mas a questão é que eu acho que o Na sua psicológico formação era empate com o era Sport. um empate com o Sport, derrota Derrota pro pro Flamengo e Flamengo. derrota nesses 2 próximos jogos. Só que a gente não levou em consideração o psicológico. Acho que a gente tá com o psicológico mais abalado que o Inter, por exemplo, que tá na zona. Eu também. O Inter pegou 2-1-0 heróico com os gols do Vitinho. E eu acho que deu Que esquisito também, um pênalti ali no Não, o cara finalzinho. confessou, já confessou, subiu lá que, é. Pois é, que pulou. E o Juan não mais foi uma pênalti. vez deixou a gente na mão, né? Perdeu um pênalti. Pois é. E a torcida do Inter, vale ressaltar, de 30 leve, mil pessoas. Pô, um espetáculo bacana, Mas tem apoio bonito. 31 mil vendidos e 4 mil doados. A Doados. diretoria do Inter deu 4 mil ingressos para lotar o estádio. Fica a dica aí que precisa, né, a E acho que participação. isso também mostra a importância de quinta-feira o Pacaembu lotado e apoiando, cara. Tipo, não a tem gente outra falando desde sempre da necessidade da torcida estar junto com o time, senão não vai dar certo e precisamos Qual a expectativa para esse jogo, Dani? de jogo Pra mim, ou de torcida. os dois. Pra mim é o clássico mais difícil que a gente tem no ano. Pela forma dos dois times jogarem, eu acho que o jogo do Santos não encaixa muito com o São Paulo. Não. Mas por outro lado, historicamente, a maior diferença de vitórias do São Paulo em qualquer clássico é contra o Santos. Acho que, se eu não me engano, são 149 a 111, alguma coisa assim. De cabeça eu não lembro, mas é uma chance. Mas o perigo é que eles brigam pelo título, né? Eu considero que briga pelo título. 9 pontos em 9 Libertadores. rodadas. Não são 9 Libertadores. pontos. São 9 pontos. 9 pontos agora. em 9 rodadas. Tipo, o É, Atlético, não, eu tava não olhando a briga pelo tabela título. hoje, 7, eu já tô achando Mas não briga. difícil, é um cara. time que Mas tá tá lá em em cima, é ascensão. um time que disputa Exato. Libertadores sem sombra de dúvida e time rápido, time Pois é. chato de jogar Sempre incomoda. contra. Agora, Minha expectativa é que o São Paulo jogue fechadinho, com raça, não perca a cabeça no primeiro tempo. 1-1 tá bom?
Empate pra mim é vitória. Cara, 9 empates a gente salva. É. 9 empates salva. A questão é que somar pontos. Agora Porque, assim, eu quero saber se a gente for ver, o Sport é um time fraco. Fraco. Né? É... Mas o Sport lá é um jogo duro. Não, é um jogo duro, mas é um time que está em 16º e não engrena, não tem 2 vitórias seguidas, não é um time que incomoda. E tomar um gol pastelão do jeito que a gente Porra, tomou. incomodou. Nossa. Bola na Putz, trave e né? tudo mais. A gente fez um bom primeiro tempo, uma só que no escalação segundo errada. tempo, cara, Vale o ressaltar São Paulo acaba. que o Cara, Carlinhos jogou quem bem, é o né? preparador físico do São Paulo? Pois é. Só o fato da gente não saber quem Quem é é já o é um preparador sinal. físico do São Paulo? O que é isso? Por que, Pois que é. o time cai tanto Até no o segundo tempo, Carlinhos cara? jogando bem, né? Carlinhos Vale jogou bem. A ressaltar. gente Puta critica merda. aqui, mas a gente tem Não, que reconhece que falar. jogou bem, mas assim, ele continua sendo o Carlinhos. Né? O Agora- Dani queria dar 10 pro Carlinhos no live do Junks. É absurdo. Queria dar 10. Eu né? perguntei pro Jukes, Isso a 10 do Carlinhos. tá certo. Vou falar. Agora eu quero saber da entrevista do Leco, que você falou no começo aqui do bloco. O Bom, que vocês acharam? Mudando um pouco totalmente de assunto, pra né? que gira tudo em cima do mesmo Exatamente. tema, né? Pra quem não viu, o Leco deu uma entrevista no Globesport.com, vale a pena conferir, que pra ele tá tudo bem. Pra ele o São Paulo não cai, pra ele ano que vem a salvação é trazer reforços, Do nível de do Fred. nível de Fred. Cara, o que me preocupa nessa história toda é assim, todo mundo pode errar. Eu não tô aqui acusando ninguém, falando que o Leco é ruim, que é bom, nada disso. O que me preocupa é não assumir o erro e achar que contratação resolve tudo. Cara, a gente tá 8 anos trazendo jogadores. A gente já trouxe Ganso, trouxe Luiz Fabiano de volta, a Mas gente é trouxe pra um monte. salvar o... E, cara, não resolveu, não é contratação que resolve, é reestruturar uma série de coisas que não vem dando certo. A promessa não tem que ser de contratação. A promessa tem que ser, olha, de profissionalização do departamento de futebol. Integração, É isso que eu quero categoria de ouvir base do com presidente. Eu não quero profissional. ouvir que vem o Fred, cacete. Tô errado ou tô certo? Não, cara, você sabe o asco que eu tenho pelo Ataíde, né? O quanto eu odeio o Ataíde. Eu fui Você não pegando gosta? esse asco pelo cinismo e as declarações do sempre tá tudo bem quando tava errado. Aquele sorriso, aquele deboche e tal. Eu senti algo parecido lendo assim. Eu não ia ler a entrevista. Eu até cogitei não ler. Eu falei, cara, eu não sei nem se eu vou ler porque eu não quero. Eu falei, não, vamos lá. A gente tem que falar. Tem um compromisso de conversar toda semana sobre o clube. Quando eu li, cara, eu achei uma entrevista tão sem noção. Mas é que tem um ponto tão também sem que a gente noção. tem que levar em consideração. A gente não viu ele falar. A gente leu o que tá escrito. Pois é. De repente a forma Sim. como você coloca A não é pergunta, tão às vezes, horroroso, Mas Mas, eu li ele se manifestando, falando que não foi o que ele disse. mas eu fiquei não teve eu uma não gostei nem um retratação. pouco da entrevista, O que cara. eu também li, não. pra mim foi assim, sem propósito, por um momento, faltou noção de realidade. E jogou a responsa no Marco Aurélio, porque ele falou assim, o Marco Aurélio se Não, quiser cara. fica no ano que vem. Pois Tipo, jogou... Eu não gostei E o que mesmo. me preocupa bastante é a forma como não está alinhado o clube, de uma forma assim. Estamos falando de dívida, ele falou das dívidas que reduzirmos, a gente reduziu as dívidas, melhorou um pouco a situação do São Paulo. Só que, como é que você está falando em dívida e uma recuperação financeira, pensando em pagar 700 mil para um Fred, para um Prato, 60 milhões está cravado. Cara, o Atlético colocou o preço de venda pro São Paulo 60 milhões. Onde o cara tá com É a hora de cabeça, falar isso. Não, É hora de se desse salvar tipo de no brasileiro coisa. de 2016. Acabou, matematicamente está salvo. Aí a gente pensa num planejamento de um time aguerrido, Isso. não de craque, de um time brigador, cara. Uma coisa assim, para ficar no meio da tabela, um pouco para cima, com os anos se ajeitar, engrenar. Até mais cara. básico do que isso, cara. Só assim, putz, o que o presidente falar que vai atrás de Leco e de Fred De prato. ajuda... Prato, Fred. Ajuda no elenco no atual. Chaves, nos meninos. nada. Não ajuda nada, cara. Mas, cara, eu Que acho momento que a de estratégia falar foi isso? tirar o foco, acho, porque o Juvenal fazia muito isso. O time perdia uma, duas, ele soltava um Vem boato. reforço bom Não, aí. vem, como é que era o Bono? Não era a cereja do bolo. Cereja do bolo. Vem a cereja do bolo, aí todo mundo falava da cereja do bolo e esquecia os problemas. Eu acho que o Leco teve uma tentativa horrorosa, que saiu pela culatra, porque chegou a beirar o ridículo. Ridículo. O time a 3 pontos da zona de rebaixamento, o cara falando que tá tudo bem E e o que a problema salvação é é sério trazer. agora, É né? sério, Mas, porra, tá Mas é uma coisa sério. que eu falo desde a época da Oidá. Juvenal era carismático.
E ele fazia isso naturalmente e o negócio fluía. O Aidar não era carismático, o Leco não é carismático, então não tenta, cara. Se você não sabe falar, se você não tem esse traquejo, se você não sabe conduzir a mídia na hora da crise, é melhor se calar do que falar merda. Concordo. Pois é. Junks, bola cheia e bola murcha da semana? Teve só um jogo, né, contra o Sport. Cara, um jogo contra o Sport, um jogo aí aguerrido, tivemos momentos bons e também acuados, aí mandando bola na trave, tomando bola na trave. Acho que é justo, nesse momento o Carlinhos jogou muito bem no jogo, pelo menos o bola cheia do jogo. E infelizmente acho que o Hudson foi muito mal, cara, no lance, assim, uma distração única. Não sei se vocês duas concordam bicicletas comigo, então, dentro da área. Na situação que o time tá. É só pelo jogo, tá? Esse não é pelo todo, é mais pelo jogo. Acho que esses dois mereciam, não sei se vocês concordam aí, o que vocês acharam. E eu posso dar um bola fora, um bola de Total. peso e jogar no fundo do mar? O Michel Bastos, cara, não quero mais esse cara com a camisa do São Paulo. O que é isso, cara? O cara pegava a bola, tocava pro lado, fazia... Por quê? Por quê? Por quê? Desisti desse E aí, cara. mais uma ideia inteligente. Diretoria diz que Michel Bastos será usado como moeda de troca. Não, é brilhante. O cara já está desmotivado, o cara já tá roubando em campo, cara ele tá anuncia roubando, que ele aí não anuncia que ele faz mais parte dos Puta planos. Mais merda! que isso, ele vai ganhar. Porque ele vai fazer o biquinho, vai pôr mão na cintura, vai ser negociado, sair do clube e continuar ganhando mal grana. Pra mim, entendeu? bola de ferro e jogar no meio do mar, Michel Bastos. Eu queria falar uma também. Para Fala. todos os meus amigos que toda semana vocês tiveram 80 minutos de Rogério. E o Rogério? Não é legal? Não é legal? Falamos, jogou Porque você bem. vê gol do Fantástico a cada 15 dias, você vem encher meu saco. Você viu 80 minutos, não é um puta Fez do nada, atacante. né? Fez Não, nada. O primeiro chute dele é maravilhoso, é um tapa na cara de cada um de vocês. É grosso, Saiu cara a cara e... vá. Legal. Valeu. E nas perguntas do internauta de hoje, o Matheus Poggi pergunta pra você, Junks. Minha pergunta vai pro Junks. Caso ele não esteja, vai para o convidado, né? Parece que ele te conhece há anos, hein? Acompanha a resenha, valeu, Matheus. O Leco deve continuar na presidência o ano que vem ou São Paulo tem que ter um novo presidente? Ele pede um abraço para Serquilho, interior de São Paulo. Um abraço para Serquilho, primeiro de tudo, valeu pela audiência. Eu acho que tem que continuar como presidente. Eu não vi ainda os nomes, a situação e a oposição ainda não colocaram os nomes, oficializaram. Mas pelo que eu tenho visto, a oposição é difícil. A situação não vem com outro nome, sem ser o próprio Leco. Dizem que o Natel saiu porque Pois quer é. se lançar. Isso aí parece que é verdade, né? Que É. o Natel saiu, agora entrou o Maris no lugar dele, é isso? Ele ainda não assumiu, ele foi convidado para ser o novo Para ser, vice-presidente. estamos aguardando a resposta. Mas eu acho que sim, eu acho que o Leco pegou o São Paulo numa situação difícil. Não acho ele brilhante, mas eu acho um cara pelo menos um pouco mais austero, um pouco mais sereno. Então acho que nas opções que nós temos, posso te perguntar, claro, você apoiaria alguém indicado pelo Abílio Diniz? pelo Abílio Diniz, pelos boatos que a gente tem escutado, ou que eu escutei pelo menos, eu acho que não. É um cara que está tentando de diversas maneiras, e algumas talvez erradas, chegar nesse poder, nessa situação, e muitas vezes está tumultuando muito o clube com essas ações. Em momento delicado. Inoportuno. Concordo. Então acho que depende do nome, mas se fosse só pelo apoio dele, eu não me convenceria. E acho assim também, a gente tá falando muito de eleição, claro, eu acho que não é momento para isso, além do time estar no meio da tabela lá, a gente tem uma reforma do estatuto que é muito importante, Pois é. que agora, eu acho que o foco, além do clube, do time, deveria ser a reforma do estatuto que tá para ser votada. Dani, o Guilherme Max 22, ele pergunta para você mesmo. Mesmo após as boas atuações do Denis nos últimos jogos, você acha que seria uma boa trazer um outro goleiro para 2017? Ontem eu li que o Gatito foi oferecido, né? Não sei se... O Gatito Fernandes. o paraguaio, né? O do Do Figueirense. Figueirense. Foi oferecido pro Flamengo e pro São Paulo, Pro São é isso? Paulo. Eu vi também. Figueirense. Cara, o que eu acho... Tá fazendo um bom campeonato. Só vai Eu acho bola que- nele, né?
Assim como o Denis. Eu li que o 300, Denis então, é o goleiro que fez mais Claro, defesas os caras difíceis no chutam campeonato. 300 bolas por jogo, mano. Isso é verdade. Eu acho que o Denis teve uma evolução que a gente até reconheceu aqui, importante, acho que tem um acompanhamento bacana que foi feito com ele para evoluir física e psicologicamente. Se você for ver o que a gente precisa com urgência, assim, você fala, cara, eu tenho um dinheiro, eu não colocaria este dinheiro no goleiro. Eu ia te perguntar isso. Né? Eu falo, cara, Você colocaria em quem? no meia. Boa. Aí eu acho que a gente vai operar em janeiro. Meia e um volante. Um volante com recursos escassos. Então, como a gente vai operar? Nós temos uma abundância de recursos. Eu sou o Guardiola. Assim, eu contrato de um goleiro ao atacante. Mas não é o caso. A gente precisa ter noção. Não é jogar FIFA, não é... Então, assim, recurso escasso. Cara, numa situação de recursos escassos, para mim, um bom volante e um meia para a gente voltar até um cérebro é muito mais urgente do que um goleiro. Concordo com você. É justo. Caio, o B Santos 1000, que sempre participa, vocês não acham que é mais urgente trazer uma boa comissão de preparação física do que reforços? A pergunta dele. Cara, eu acho que é uma excelente pergunta. Eu sou total a favor. Eu acho que não só a preparação física do São Paulo tá ruim, como a recuperação física. O Refis, Departamento médico. o Refis não é mais o mesmo. O Breno, coitado do Breno, é um caso à parte. Mas, um monte de gente tendo estiramento muscular, os jogadores ficam e não voltam. Sim. Eu acho que o São Paulo precisava reestruturar todo o departamento de futebol, desde o preparador físico até o Refis. No segundo tempo, você me permite? Impressionante. Eu não vivo o dia a dia lá do clube para saber, para analisar exame, mas me parece que a gente tem um problema. Me parece que a gente tem um problema grave de recuperação, de preparação física. E não é achômetro, não. Os números mostram o quanto a gente toma gol no final do jogo. Você vê o time nos últimos 15 minutos de todos os jogos, a gente passa sufoco. E você, o que acha? Comenta aqui com a gente. Na análise tática de hoje, uma das escalações mais bizarras que eu vi nos últimos tempos. Eu abri o Instagram do São Paulo para ver a escalação, eu quase tive um ataque. Cara, não é possível. Por que isso? E quase deu certo, a gente estava falando aqui. Porque podia ter matado o jogo no primeiro tempo. Podia ter matado o jogo. Qual foi a bizarrice, por exemplo? Michel Bastos, Carlinhos, todos Michel juntos, Bastos centralizado, Carlinhos banco. De meia, Matheus Reis, Buffarini no banco. Era o pacote inteiro, juntos. Eu não sabia por onde começar, o quanto eu discordava daquela escalação. E acho que tiveram algumas pessoas defendendo a escalação, falando de criatividade no meio. Por obra do destino, o Carlinhos estava numa noite inspirada e estava criativo, mas o cara que foi incumbido dessa função de ser o articulador era o Michel. O Michel estava jogando centralizado. Que tal a atuação do Michel? A atuação do Michel, padrão Michel. Uma atuação padrão Michel. Tá certo. Padrão Michel. O Michel... a gente já falou ao longo do programa e agora na análise tática mostra o quanto ele foi inoperante nessa função aqui. E isso aqui pra mim, né? Cara, eu tenho 3 caras que já ocuparam a lateral esquerda. 3 laterais esquerdas, né? Por onde a gente tomou gol? Onde era a nossa área mais forte, vulnerável no jogo. Foi uma pichorrada, né? Na lateral, mas, cara, ali, toda a bola. Tanto é que ele colocou o Buffarini lá e jogou muito. Não, e um detalhe. Quando ele colocou o Buffarini, eu falei assim: bom, ele percebeu que ali tá uma merda. E colocou o Buffarini para reforçar. Não! O Matheus Reis pediu para sair porque sentiu. Foi uma casualidade o Buffarini ter entrado. Entrou e fez aquilo que a gente viu. Eu achei. Pra mim, o Buffarini é o melhor lateral esquerdo do elenco. Concorda? Eu achei que eu ia vir aqui e reconhecer. Falar, Ricardo Gomes entendeu que tinha escalado errado, ajeitou a escalação. Não entendeu nada, cara. Ele não entendeu o que ele estava fazendo. Hoje o João Schmidt numa fogueira que começou, foi mal também, passes...
começou afoito, né? Foi muito mal. nervoso. Os dois entraram, E né? o Jean Carlos entrou também mal. entrou Jean Carlos nervoso entrou e mal tal. também. É aquela situação que a gente falou, né? Numa fogueira, cara. Você entra Mas lá numa fogueira. Por que ele tirou? Quem que ele tirou mesmo? Matheus Reis. Tirou o Matheus Reis e depois o Buffarini. Aí ele tirou o Thiago Men... Não, foi o Hudson. E colocou o João Schmidt. João Schmidt. Cadê o João Schmidt? Tá aqui. Foi o Hudson, né? Foi. E tirou E aí, o Kelvin tirou o e Kelvin pra colocou pôr o Jean Carlos. É. Por que ele tirou os três e não tirou o Michel? Não, que é um Não negócio. sei também. O que o Michel tava Não fazendo sei, de cara. produtivo? Eu não- Cara? E não é perseguição, é perseguição? Não é perseguição, pessoal? Não é, cara. O cara só toca de lado, o cara pega a bola, ele finge e toca... Eu Porra. quero ouvir de verdade, porque às vezes a gente não é dono da verdade, não. Se você consegue defender o Michel Bastos, se você acha ele produtivo... Escreve, né? Escreve aqui Xinga, embaixo, me justifique-se. explica, pelo amor de Deus. Às vezes a gente não tá vendo e alguém Pode ser. consegue, porque eu não consigo ver por que a gente aguentou 90 minutos de Michel Bastos na quarta. No jogo na contra o quinta-feira. Flamengo, a gente tava assistindo ali, aí um senhor do nosso lado, na hora que entrou o Michel, ele falou assim, é o melhor jogador do nosso time. Aí eu falei assim, talvez até seja. Terminou o jogo, ele, por que coloca esse cara? Então assim, pode ser, ele pode ser o melhor jogador do elenco, mas ele não não quer. entrega isso, Ele ele não não quer, joga ele isso. não quer, pô, não Agora adianta. contra o Santos, como é que você escalaria aí, Dani, o Tricolaço? O Contra o Santos. que você ia fazer de Volta todo mundo, né? Volta Volta todo Mena. mundo, né? Aliás, o Mena, com o Chile e Equador, Nossa pelo Senhora. amor de Deus. Foi O mal. Chile também Foi tá uma, largado, não, mas né? foi uma é avenida no é. Mena ali. Mas Mas, você ia de Bruno, por exemplo, você é de Denis, Cara, você ia com o Bruno? falando... Ou de Buffarini já? Pra mim, o Buffarini, ele foi muito bem no jogo e ele mostrou algumas coisas do que a gente pede de volante. De cortar na diagonal, Chutar, de arriscar chute chutar. cruzado. Sim, sim. Assim, eu colocaria Você o é de Buffarini volante. aqui. Então vai, Denis, Bruno, Rodrigo Denis, Caio, Bruno, Maicon, e Rodrigo e Mena. Mena. Tá bom? Buffarini, Daí, e aí? Buffarini e Hudson eu colocaria. Eu. eu vou com você. E você? Justo. Justo porque o João, que eu queria muito ver, entrou um pouco fora de ritmo. Entrou mas mal. sim. Tá bom? O Cueva, né? Cueva, não tem não. discussão. Mas, Mas foi é- aberto? Cara, quem vai fazer de novo esse negócio? Wesley. de meio Arrisca campo? isso aqui. Tá eu bom, colocaria tá o bom. Wesley. Wesley, Cueva, Kelvin e Chaves. Mas ele tá pondo o Carlinhos. É, cara, só que ele e o Dani, né? Eu. É, ele. Você foi o Carlinhos no lugar do Wesley. Cara, eu, pelo Memória menos curta, no hein, primeiro tempo... Não, É, mas o Wesley também. Não, mas o Wesley tá vindo uma ascensão. É. O Carlinhos tá aí 6 anos escondido Qual que é a minha... nas sombras da, qual que é a da minha... maldição, velho. Eu acho Carlinhos um merda. Nunca você vai me ver defendendo o Fala Carlinhos. merda, fala fezes. A gente É, tem criança. Eu acho nesse Carlinhos fezes. Que bom escala. E você vai lá escalar ele como meio de criação. Acho que Mas, era um cara, fezes e põe o cara. Deixa eu explicar. Então tá, explique a O fezes. que eu vejo o Wesley fazendo? Puta, ele vem e fecha como terceiro volante e pega. Mas a parte de criatividade e encostar no Chaves, ele não Nula, faz. É nula. Então não acontece. Bem ou mal, eu vi o Carlinhos fazendo um pouco disso. Não sei se eu tava... Sim, não, você É fato, ele fez, concordando. ele fez, no Você primeiro tocou tempo na ele trave, fez. pôs o cara na lateral, quase na cara do gol, sim. Então, assim, Criou. eu acho que o Carlinhos não aguenta 90 minutos. Eu acho que ele consegue jogar 60 minutos de bom futebol. 60 minutos de bom futebol talvez faça sentido com o Cueva e... Sim, talvez. Só que eu sim. não sei nem se o Cueva vai aguentar, porque ele joga pelo Peru na Ah, mas terça. aí todos lá do outro lado também, né? Também. Então, assim, e tem a questão do... Então, isso que eu te perguntar, todos quem? É o Lucas Lucas Lima. Lima. Só que o nosso jogo é quinta, né? É quinta. Quem É. mais dos gringos? Não tinha um gringo lá que foi pra seleção Mas do o Copete não, Não, o foi Copete pra não foi. seleção, acho que do Santos só o É, o Lucas, Lucas Lima, Lucas Lima, né? tá. Mas, assim, e o Jean Carlos, cara, eu não acho que é pra dar um jogo pra ele num clássico com o Santos. É, tá Não, cedo, não, tá não, cedo, É, tá cedo. eu prefiro ver o Jean Carlos contra o América Mineiro, sabe assim? Começa desde o começo e vamos ver. Cara, eu acho que tinha que colocar, mas se precisar, porque não dá. Mas não né? durante começar, o jogo. Mas não começar. Durante o jogo. concordo. Então vamos lá. Denis, Bruno, Maicon, Rodrigo, Mena, Hudson e Buffarini, Kelvin, Carlinhos ou Wesley, Cueva E e Chaves. Chaves. É isso. Volta para a pergunta do começo do programa. Nós estamos discutindo a meia com Carlinhos ou Wesley. Então, tipo, Que situação. essa é a prioridade para mim, mas de longe, longe. Fato. E quem você traria?
2 nomes bons de meia. Cara, eu acho Que o que ano que Dátilo vem é agrada. all-in trazer o Hernandes. Eu também, cara, eu também. É um nome bom. Eu também. Concordo com vocês. Acho um bom nome. Repatria, Já que o traz Dátilo como E ídolo. gosto, traz, mas também acho. Tá meio encostado na Juve, né? Vamos conversar, Hernanes? É isso. É isso que a gente tem. Fala aí, vocês têm participado bastante com as escalações. Como vocês escalariam contra o Santos? Conta aí pra gente. O compromisso com a história de hoje, falaremos do segundo título brasileiro do Tricolor, o Campeonato Brasileiro de 1986. Eleito por muitos o campeonato mais difícil de todos os tempos. Para quem não sabe, ele tinha 80 times. O Careca brigou pela artilharia até o último gol do último minuto do último jogo do campeonato contra o Evair, que viveu o auge da carreira no Guarani. Naquele momento, salvou e deu praticamente o título para o São Paulo. Quais histórias falaremos daquele campeonato, Junks? Olha, eu vou um pouquinho na parte estatística aqui de números, falando que o Guarani não era o favorito, mas tinha uma campanha um pouco mais positiva do que o São Paulo, com 34 partidas, 21 vitórias, 11 empates e apenas 2 derrotas. E isso daí é uma campanha de, Sim, muitos jogadores surgiram daquele Guarani, o Boiadeiro, Tozinho, o Tite. Depois a gente vai até escalar aqui. Eu vou te falar que meu pai era tão neurótico, a culpa é sua, pai. Eu tinha 3 anos, ele gravou esse jogo da final numa fita cassete, ficava passando pra eu ouvir. E eu lembro da escalação do José Silvério, eu lembro Sérgio Né, do Guarani eu não vou lembrar, do São Paulo era Gilmar, Fonseca, Dario, Wagner e Bernardo, Pita Silas, Careca, Miller e Sidney. Faltou só o Nelsinho. E o Nelsinho na esquerda. Mas aqui o Zé Teodoro tá no lugar do Fonseca. Mas na final não, na final não. Eu tenho certeza, porque eu lembro meu pai rodava a fita. Gilmar, Fonseca, Basílio, Dario e Nelsinho. E ó, te digo, o Wagner, o Basílio fez o gol ao final e o Careca perdeu o pênalti, o primeiro pênalti. É isso aí. Boas lembranças ou não? Porra. No apagar das luzes, um chute do Careca cruzado. Olha, pra quem nunca viu esse gol, vale ver, porque me arrepia de ver no YouTube esse gol. Pra quem tiver um tempinho, vale ver o jogo. O jogo. 3x3 foi um puta jogo. Né? Absurdo. E eu lembro da narração deles falarem quem tem careca nunca está perdido. Que era um negócio assim que foi no apagar das luzes e, puta, eu falava, eu não entendia muito, depois eu fui entender. E o São Paulo fez um gol contra, acho que foi do Nelsinho. Do Nelsinho. Na final, checa aí. Nelsinho contra. Tá vendo? Essa fita maldita, quer dizer, maldita não, bendita. Bendita. Eu me lembro de... Nelsinho contra Bernardo, Marco Antônio Boiadeiro. No primeiro tempo da prorrogação. Daí João Paulo, Careca... Qual o tempo do gol do Careca aí? Gol do Careca no último minuto. Aos 14 do segundo 14 tempo da prorrogação, né? Prorrogação. Emocionante. Que foi o Careca que foi artilheiro do Brasileiro com 25 gols e o Evair ficou com 24. No último minuto por causa disso. Exatamente. Vou mostrar aqui um pouco da placar da época, né? Emoção à flor da pele. Quando tudo parecia perdido, São Paulo busca as forças para ganhar um campeonato impossível. A torcida do Guarani já gritava é campeão no estádio quando saiu o gol do Careca. Valeu Careca, grande herói e artilheiro do time. Uma leve zicada, né? O Caio tá usando a listrada, mas para quem coleciona, essa camisa é olha, um negócio... pra quem coleciona e tiver essa do Gilmar, manda uma mensagem aí pra gente, quiser bater um rolo aí com algumas do Dani e a do Gilmar fica pra mim. Essa é uma que eu procuro há muitos anos e não encontro. Se alguém a gente viu, você lembra, num jogo da Libertadores? O cara usando. Eu ofereci pro cara, se você assiste a gente. A realidade, a veracidade da Mas camisa, me parecia. O cara tava usando num jogo dessa Libertadores, eu tirei tudo que eu tinha na carteira, os R$6 ele não aceitou em troca dessa camisa do Gilmar, um absurdo. Mas manda aí, né? A gente quer saber, comentar as histórias também de quem estava no jogo nesse dia. Porra, queremos saber aí de quem participou da história do Tricolor, como é que foi isso daí? Foi um dos maiores times do São Paulo de todos os tempos pra vocês? Foi, né? Pra mim foi. É que tinha nomes absurdos, né? O quinteto da frente ali era
Não, Miller, Careca, Silas, Pita, Careca. Não, Dario, né, cara? Dario. Então... E Aí é quem foi o engraçado que técnico? O técnico... Essa, tipo, todo Nossa. mundo acha que foi o Cilinho, Não, eu não sei foi o que Cilinho, não foi foi o o Cilinho. Pepe. Foi o Pepe. Todo mundo, porque Eu ia fala, falar o Cilinho e cara... errar. é. Não, eu vou falar assim. Deu uma Eu te lida ali, pergunto, deu uma lida ali, juro que né? não tá. Não tá, brincando. não tá. Porque todo mundo fala o Cilinho dos menudos e tal, mas os E não menudos era. foram um ano antes. O Pepe foi campeão brasileiro pelo São É Paulo. verdade. E é um erro super comum. O Sidney, cara, tem uma... Faleceu o Sidney. Mas eu convivi com o Sidney, moleque. Cheguei a É jogar mesmo? bola com ele É na mesmo? Praia Grande. Quando meu avô tinha uma casa na Praia Grande, ele tinha uma casa vizinha. É mesmo? E era um cara nota 1000. É mesmo? Nota 1000. E o Toninho, irmão deles, não sei se vocês lembram o Toninho do Expressinho. O Toninho Acho que jogou assim, não. no Expressinho do Lembrando, primeiro fala que Expressinho. sim, Ah, tem é gente verdade, assistindo. pô. Claro, Toninho, o Toninho do promessa, Expressinho, velho. que era irmão do Sidney. Irmão do Sidney. Lembrei, Promessa. promessa. Eram dois caras super legais. Bacana. Legal, obrigado. O Resenha Tricolor vai chegando ao final. Eu queria agradecer primeiro a você que tá aí nessa fase assistindo um programa de esporte do São Paulo até o fim. Obrigado mesmo. Você é São Paulino como a gente. Eu queria também mandar um abraço pro pessoal do Corneteiros. Pô, hoje eu fui jogar bola lá com eles. Um ano do Bacana. canal, um puta de um Pessoal, canal gente boa pra legal. caramba. Pessoal, gente fina mesmo. É. Vou até abrir aqui uma exceção, porque veio um monte de gente de outro time elogiar o programa. O pessoal do Santos da Depressão falou que acompanha. Muito obrigado mesmo. Ficamos muito honrados com o carinho de vocês. O pessoal do futebol de rua em HD, chama Freestyle HD, é um canal também, Legal, falou que legal. acompanha a gente. Um abraço, pessoal. O resto eu não vou lembrar, fica um abraço para Mas todos escreve, vocês. Escreve aí, escreve. muito obrigado mesmo, foi muito legal a experiência e o Resenha Vai. estava sempre lá. Bacana. Fez gol ainda, né? Meti caixa, vai dar. Espero que eles ponham de cabeça golaço. 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 Vamos colocar aqui também pra galera ver. Ô, Junks, milhares. Meus abraços aqui, ó. Principalmente vou começar com o Thiago Mala, que acompanha a gente, cobrou. Não é só amigo, é quem participa. Thiagão, obrigado pela participação, um abraço. Aqui também pro Chico Viana, que deu uma bela de uma contribuição falando do zagueiro, do centroavante, bem legal. E também o nosso amigo Utieli, que acompanha a gente sempre. Tá sempre aí. Parceiraço, valeu, um abração. Dani, quantos temos aí? Como é que a galera se manifestou? Vocês ouviram uma criança participando do programa? É meu filho que veio aqui ver o resenha Mais um hoje. tricolor. Mais Tá um aprendendo a falar São Paulo. Então um abraço pra ele que tá aqui atrás. Pro Bruno, que tá aqui. Pro Bruno que Brunão, já assistiu é. o programa também, sempre que Valeu. ele super Prestigia legal. tricolor. Pra Cidica Alves, pro Matheus Pog, pro Guilherme CS22, pro Bruno Santos, pro pessoal do Tricolor Paulista, que é um canal do Instagram. O pessoal de Nova York, desculpa, Ah, pessoal de é, Nova é York. Eu verdade. mandei um ao vivo, Super. um abraço ao vivo na na live deles, mas aqui reforça aí pro Beleza, tricolor é. de Nova York. Pro Ale Berca, pra Leandro underline M, pro pessoal de Garanhuns, Pernambuco, e quem pede é o Erivanson. Garanhuns. O Erivanson também sempre participa bastante. O V Moraes, que pediu um abraço. Então, vários Bacana. abraços. Um aí abraço que pro participam. Careca também, que fez aniversário essa semana. O Brunão aqui lembrou. E o compromisso, pô, tá 100% ligado com o Verdade, Careca. fez aniversário, tava no jogo do Guarani. Aliás, parabéns ao Guarani que subiu pra Série B. Pra Série B. Futebol. Um abraço pro Gustavo Ferrari, que vai casar. Estive com ele esse final de semana lá, por isso que eu atrasei um pouco, desculpa. Puta, coitado. Tá todo mundo. Quer dizer, mundo boa que sorte, tava- Gustavão. Vocês sabem bem. E é isso. Bacana. Vamos que vamos, mais uma semana. Continue se inscrevendo aqui, muito obrigado. É a última semana da promoção. O Dani vai pôr no Facebook essa tá lá. semana, já tá Já lá. tá lá. O link, última semana que vem a gente concorre. Até a próxima semana, um beijo do Maio. Valeu! Foi. São Paulo, filho? O que foi, filho? O que você falou? Não, filho, Palmeiras não tem mundial. Gênio, Já gênio. sabe tudo, moleque.